Boa noite aos irmãos, mais uma vez. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Números de McTosh. Desde já, os irmãos reunidos à mesa quiser fazer alguma explicação, alguma interação, fiquem à vontade. E aqueles que também não estão, quiser tirar alguma dúvida, também fiquem à vontade. Vamos lá. Mas precisamos concluir esta sessão e, antes de fazê-lo, vamos apenas dar uma olhada no espírito verdadeiramente excelente com que Moisés enfrenta as novas circunstâncias em que se colocou. Uma coisa é recuar diante do peso da responsabilidade e do cuidado. E outra, bem diferente, é comportar-se com graça e genuína humildade para com aqueles que são chamados a compartilhar esse peso conosco. As duas coisas são totalmente diferentes e podemos frequentemente ver a diferença ilustrada de forma impressionante. Na cena que agora temos diante de nós, Moisés manifesta aquela mansidão requintada que tão especialmente o caracterizou, entre aspas. Mas restaram 2 dos 70 homens no acompanhamento. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E o Espírito repousou sobre eles. E eram dos que estavam inscritos, mas não saíram para a tenda. E profetizavam no acampamento. Então, correu um jovem e o avisou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade profetizam no acampamento. Então, Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens, respondeu: Meu senhor Moisés, proíbe-os. E Moisés lhe disse: Tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Pode subir? Isto é perfeitamente belo. Moisés estava longe daquele espírito miserável de inveja que não permitia que ninguém falasse além dele. Ele estava preparado pela graça para se alegrar com toda e qualquer manifestação de verdadeiro poder espiritual, não importando onde ou por quem. Ele sabia muito bem que não poderia haver profecia correta a não ser pelo poder do Espírito de Deus. E onde quer que esse poder fosse exibido, quem era ele para que tentasse suprimir ou impedir? Que houvesse mais deste excelente espírito, que cada um de nós o cultive,
Que tenhamos a graça de nos alegrarmos sinceramente no testemunho e serviço de todo o povo do Senhor, mesmo que não concordemos com eles, e embora nosso modo e nossa medida possam variar. Nada pode ser mais desprezível do que aquele espírito mesquinho de inveja e ciúme que não permite que um homem se interesse por qualquer trabalho que não seja o seu. Podemos ter certeza de que onde o Espírito de Cristo está em ação, pode subir? No coração, haverá a capacidade de sair e abraçar o amplo campo da obra do nosso bendito Mestre e todos os seus amados obreiros. Haverá o regozijo sincero em ter a obra realizada, não importa quem a faça. Um homem cujo coração está cheio de Cristo será capaz de dizer, e dizê-lo sem afetação, entre aspas, desde que a obra seja feita, desde que Cristo seja glorificado, desde que almas sejam salvas, desde que o rebanho do Senhor seja cuidado. Pode subir? Pode subir aí o texto? Cuidado e alimentado. Não importa nada para mim que faço a obra. Este é o espírito certo a ser cultivado e se destaca em contraste brilhante com a estreiteza e a autoocupação que só podem alegrar-se com o trabalho em que, entre aspas, eu mesmo ocupo um lugar de destaque. Que o Senhor nos livre de tudo isso e nos capacite de cultivar aquele temperamento de alma expresso por Moisés quando disse, entre aspas, tem inveja por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. O parágrafo final do nosso capítulo nos mostra o povo no gozo miserável e fatal daquilo que seus corações cobiçavam, entre aspas. Ele lhes concedeu o que pediram, mas enviou magreza à sua alma, entre aspas. Eles obtiveram o que ansiavam e encontraram a morte. Eles queriam carne, e com a carne veio o julgamento de Deus. Isto é muito solene. Que possamos atentar para o aviso. O pobre coração está cheio de desejos vãos e concupiscências odiosas. O maná celestial não satisfaz. Deve haver algo mais. Deus nos... Pode subir? É, só uma passagem aqui que eu até pesquisei em relação Ao maná? à inveja, né? Ah, sim.
Vou colocar aqui, aí, irmão, fica à vontade para ler. Pode botar. Provérbios 27:4 aí. Provérbios 27:4 Tá aparecendo aí? é uma indagação. Isso. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Pensando aqui, irmãos, que esse sentimento que Josué teve, que até o próprio Moisés indaga, né, se é ciúme por mim, né? É um sentimento destruidor, silencioso. E creio que poucos irmãos possam discernir isso. Porque eu falo poucos irmãos? Porque engraçado que hoje os irmãos de Goiânia colocaram até que a falta de orgulho atrapalha o discernimento. Deixa eu me corrigir aqui. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Foi que achei. O orgulho bloqueia o caminho do discernimento. Então, assim, o sentimento de orgulho pode nos levar a não só ter invejas, mas ciúmes e sentimentos que possam atrapalhar nossa comunhão com outros irmãos. E quem passou pelo sistema religioso sabe muito bem do que eu estou falando. Um que prega mais do que o outro, um que tem mais unção do que o outro, unção do que o outro, um que canta mais do que o outro, um que profetiza mais do que o outro, um que roda mais do que o outro, um que pula mais do que o outro. Sabemos que essas coisas ficaram para trás, mas nós devemos ter muito cuidado em relação e aproveitar sempre os irmãos mais velhos na caminhada de fé, que isso tem que ser colocado diante do Senhor. E estarmos nos julgando. Sempre. Até aqui, irmão. Positivo. Essa vossa fala tem dois sentidos interessantes. O primeiro, quando falou no orgulho, que o orgulho é uma das características básicas de Satanás, e que leva a um atributo secundário, que é o ciúme. Os dois formam o denominado sentimento egoístico, né? Sentimento egoístico. E esse sentimento egoístico, o que é que acontece? Ele leva à destruição não apenas da própria pessoa, porque ela passa a ter outras características e atributos que são degenerativos. E isso pode causar o quê? Pode causar também uma influência muito negativa na Assembleia, que, no caso, o irmão falou ali sobre os irmãos, né, o contato com os outros irmãos, e colocar toda a Assembleia em risco. Isso é, de fato, muito perigoso. Tem que ser rechaçado na primeira oportunidade que tiver,
mas eu digo assim, sendo feita por um outro irmão, numa circunstância de qualquer um daqueles males, né? A má doutrina, o mal hierárquico ou moral, não para poder cortar o pescoço dele, mas para poder colocá-lo numa circunstância de disciplina para que não leve o risco para a Assembleia. E aí o Espírito Santo vai falar, né, por ele sobre as circunstâncias de retorno ou não, ou sofrer também as circunstâncias outras que pode chegar até, como todo irmão sabe, o nosso Deus, nosso Pai, ele tem o poder para isso, de retirá-lo daqui para que ele não dê um mau testemunho, né? Interessante essa parte. E eu não sei se algum dos irmãos aí pode me dar uma clareada a mais, seria interessante. A fala de Moisés lá, quando ele faz a pergunta se estava com ciúmes, é um lembrete em relação à sabedoria. Porque hoje muito se fala em sabedoria, muito se tem como pedir a sabedoria quando você necessita e tem que dar alguma resposta ou alguma circunstância e pede sabedoria a Deus. E é engraçado que eu não sei se isso aconteceu com os irmãos. Eu não sei se os irmãos estão tendo algum problema dos fogos aqui, é porque o meu andar dá para ver a Igreja Católica do Bonfim aqui, quando tem essas festas lá, os foguetes ficam mais. Mas, na época, antes da minha conversão, eu não me recordo assim, não sei se é o caso dos próprios irmãos, eu não me recordo de ter alguma palavra, alguma versão tratando sobre a circunstância da sabedoria. Interessante que na época que ainda eu não estava convertido, nem dizer pai eu dizia, mas sim Deus, só Deus. Mas não me recordo da circunstância da sabedoria. Pede sabedoria para poder você ter efetivamente a palavra forte do Senhor. Algum irmão pode lembrar se também isso aconteceu com eles, com vocês aí, esteja dentro como é que chama? Das denominacionais ou não. Eu não entendi a pergunta, irmão. Se você puder perguntar de novo. Ou o seu irmão entendeu, pode ficar à vontade também. Isaac, entendeu aí, Isaac? Não entendi. Vamos lá. Há 18, 19 anos atrás, aconteceu a minha conversão. E, a partir daí, eu entrei em uma denominacional, que acho que todo mundo conhece aí. É um daqueles pastores ou ministros lá, é o R.R. Soares. Foi a minha primeira denominacional quando houve a minha conversão, né? R.R. Soares. Depois de Hebrom, que eu me batizei em Hebrom. Então, antes desta época, ou seja, antes da denominacional, eu não conseguia entender, talvez nem entender, mas não ouvia na voz das pessoas que estavam ao meu lado, naquele mundo católico, a circunstância da palavra sabedoria. Porque hoje nós temos até a possibilidade de pedir sabedoria ao nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, para poder solucionar, para poder responder. E hoje nós temos o conhecimento de determinadas ações de sabedoria, até mesmo para você viver mais. Como, por exemplo, quando ele diz lá, honrar pai e mãe.
Quando você honra pai e mãe, você está sendo sábio. Mas naquela época, eu conhecia que você teria que honrar pai e mãe, mas não falavam sobre a circunstância da sabedoria. Deu para entender agora? Sim, com certeza é algo. Agora que nós temos discernimento, a gente pode dizer é algo natural de qualquer sistema religioso de entulhar as coisas que são elevadas, né? As coisas que provêm verdadeiramente de Deus, ou com sofismos, né? Que é a mentira de forma engenhosa, ou com a doutrina de homens, como a gente aprende, né? Mas eu trouxe aí, Newton, se você quiser ler, é bom Leia, aí. leia. Tiago 3:13 até o 18, até o 17 ou o 18 aí. Vamos lá, Tiago, capítulo 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma indagação. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Gostei. Excelente. Então, eu aí quase praticamente não só respondeu, mas eu pergunto: essa situação, é a parte final da minha pergunta, essa situação que eu passei, foi uma realidade também dos irmãos? Ou, a não ser aquela exceção do irmão que já dos anos de 84, não sei, para cá, Limeira, quando foi que aconteceu, não sei, ou então de irmãos de outros países que já estavam mais inteirados, né? E vamos dizer assim, fortalecidos com o Espírito Santo, entendeu? Excelente. Só um comentário, irmão, em cima do que o Nilton está falando. Quando eu estava na denominação, ouvia muito, né, falar sobre sabedoria. Falava, a gente tem que ter sabedoria, o cristão tem que ter sabedoria. E eu ficava no vácuo, vamos dizer assim. Porque eu não conseguia compreender, né? Então eu comecei a ler as escrituras e aí tem uma passagem de Provérbio, eu não sei se é capítulo 1, que fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus, né? Estou falando por alto aqui que eu não tenho bem gravado. Então, o princípio da sabedoria é ter temor de Deus, né? Temer a Deus. Agora, se os irmãos lembrar aí se é Provérbio 1 ou 2, e o versículo também eu não me lembro, mas só para complementar, irmão, realmente eu não compreendi o que era sabedoria, né? Aí a gente se converte e vai entendendo mais um pouco. Mas se o irmão lembrar aí onde é, algum dos irmãos. Ai, No 9 e 10. não para com esse O arrombar, viu? temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Isso. Então eu li, é isso mesmo, eu li essa passagem aí, comecei a entender, né, a sabedoria. Primeiro eu comecei a entender que
quem teme a Deus é sábio, né? Embora falha e tal, mas porque o tolo é aquele que não dá crédito para as coisas do Senhor, né? Não dá crédito para as coisas de Deus. Então, confesso para os irmãos que os irmãos falam muito de sabedoria, eu ainda sou atrasado, não sei se a palavra é essa, né? Nesse assunto, mas é só lembrar essa passagem aí. Mas eu queria, se tiver tempo aí, eu queria falar um pouquinho sobre a passagem que o irmão falou lá em Números, no capítulo 28 em diante, no Leônidas, 11 e 20, irmão Leônidas. no Números 28, do versículo 28, essa passagem, não precisa nem o irmão ler mais, que já foi lida, Não, a gente pode onde... ler. Irmão Leônidas, Ah, um instantinho. Vamos ver aqui, ó, do 9, que vai chegar até onde eu falei. Olha para aqui as coisas de Deus como são interessantes. O provérbio 9:9 está assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. Aí aquele que você falou, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Aí é interessante aqui, ó. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Eu coloquei a circunstância lá do honrar o pai e mãe, porque eu sei que é um ato positivo, mas, de fato, você agindo com as circunstâncias da sabedoria e tendo prudência como santo, está lá, ó, anos e vida se aumentarão. Viu aí como que beleza é o Jesus Cristo? Agora, pode continuar com sua fala, só para não deixar passar isso aqui. não, só para complementar aqui rapidinho, quando Eldade e o Meldade, né, profetiza, e Moisés, vamos dizer assim, quis repreender, pediu que Moisés repreendesse eles. Deixar o irmão ler aí para ficar melhor, né? Qual é o capítulo? É Números mesmo 11, versículo 28 ao 29. Número 11, 28 ao 29. 26 a 29. 26. Vamos lá. Números, capítulo 11, verso 26. Porém, no arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eldade e o do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então, correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-los. Porém, Moisés lhe disse: Tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Quer até Então, continuar? irmãos, tem até o comentário aí na frente, né? Muito interessante aí nesse livro que o irmão escreveu, mas só mais um comentário em cima, porque se, vamos dizer assim, o cristão não tiver no espírito correto, né? Ele vai, às vezes, repreender alguém que está no espírito correto. Então, isso é uma coisa que a gente observa na palavra de Deus. Aí eu quero que o irmão, se for possível, coloca lá em Marcos 9, para a gente ter uma referência sobre esse assunto. Marcos, depois lá em Mateus, capítulo 9, verso. O versículo agora eu tô esquecido, mas é rapidinho, eu acho. Deixa eu ver aqui. Onde o... É onde fala sobre versículo 38. 38. 38, acho que vai até o 40 ou 41. Vamos ver aqui. Vamos lá.
Marcos, capítulo 9, verso 38. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem fala é contra nós e por nós. Foi até o 40? Isso, até aí tá bom. Então, o que nós observamos aí, irmão, de acordo com a palavra de Deus traz e os comentários que o irmão trouxe aí, é que se o cristão tiver com esse espírito, talvez, de inveja ou ciúme, né, como ele vai estar, o orgulho, ele vai estar, mesmo que ele seja uma pessoa salva, mas ele vai estar com esse orgulho, e esse orgulho vai impedir da pessoa, como já teve até o comentário, ele não precisava nem eu falar, tá aí no livro, bem explicado, do irmão já leu aí atrás um pouco, mas é só para para a gente trazer para nossa época, né? Então, naquela época Moisés falou isso, aí na época do Senhor Jesus estava acontecendo isso aqui, com os próprios discípulos, né? E no nosso tempo hoje não é diferente, né? Porque nós devemos julgar nós mesmos, porque eu digo isso porque eu vivi isso, né? Quando eu me apartei da denominação, eu achava que tudo ali não prestava, tudo ali era descartável, né? Então, com o entendimento da palavra de Deus, com os irmãos explicando, a gente vai entendendo que o Senhor tem seus vasos espalhados, né? Ou seja, então a gente não pode ter esse orgulho de achar que é só onde está reunido o nome do Senhor. Então, esse Marcos 9 aqui, ele faz a gente entender essas coisas, que nas denominações também tem pessoas ali que também estão fazendo um trabalho, que são salvos, que está, às vezes, mesmo em erro, mas a gente tem que ter esse em mente. Era só esse comentário lá em cima daquela passagem. Perfeito. Quando você percebe aquelas instigações negativas de orgulho e ciúme, tenha cuidado. Bote 5 pulgas em cada orelha, que com certeza vai dar alguma coisa que não deveria. Algum irmão quer fazer mais algum comentário? Questão da sabedoria aí, irmãos, que é bem interessante. E às vezes fica um pouco difícil de entender, no momento a gente confunde sabedoria com inteligência. Mas, de qualquer modo, a sabedoria, ela é muito simples, ela é muito do dia a dia, ela é da prática, né? É da experiência, né, que temos. Então, um cristão sábio, ele tem poucas experiências, mas se ele for na palavra de Deus, e por isso que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque se você teme a Deus, você vai buscar logo na palavra dele o que ele diz, quais são os seus pensamentos, o que ele pensa acerca das coisas. Isso é sabedoria. Então eu vou logo buscar na palavra dele experiências. Existem várias experiências, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, e que isso vai te dar base. Porque dentro da sabedoria, a sabedoria é como se fosse algo completo, né? Um conjunto de coisas. Então, quem é sábio sabe discernir bem as coisas, ele tem discernimento, ele vai saber tomar decisões, ele vai saber opinar acerca das coisas. É mais ou menos isso. Então, ele vai ser humilde, ele vai saber, o irmão falou aí, a prudência, né, a cautela, a sobriedade. Então, é como se fosse uma pessoa, e é uma pessoa, né? O Senhor Jesus é tudo isso. Então, ele é a sabedoria. Então, viver sabedoria na prática é isso daí. Mesmo que eu tenha poucas experiências, mas eu encontro na palavra de Deus muita coisa, muitos princípios, e que isso vai ajudar, que vai nortear o dia a dia. Então, de forma bem básica, bem simples, a sabedoria é o dia a dia, é a nossa vida prática, as nossas ou as experiências que encontramos aí na palavra de Deus e que vai ser um norte
para que a gente saiba como se portar, como andar neste deserto. Perfeito. Mais algum irmão? Antes da gente dar continuidade aqui, eu vou sugerir aos irmãos o livreto H.E. Roy, Cristo, a sabedoria de Deus para o caminho do crente, do cristão. Ele dá um apanhado sobre a sabedoria de Deus para o caminho do cristão. Inclusive, fala sobre uma palestra dele. E é em inglês, mas tem uma tradução de Mário Persona. É muito interessante. E são muitas páginas, não. Vale a pena. São, peraí, 29 páginas. Muito bom. Mais algum irmão? Ok. O maná celestial não satisfaz. Foi onde eu parei que o irmão Jefferson fez o comentário. Começou. Deve haver algo mais. Deus nos permite tê-lo. Mas, e então? Magreza, esterilidade, julgamento? Ó Senhor, mantém nossos corações fixos somente em Ti e em todos os momentos. Sê Tu a porção sempre satisfatória de nossas almas, enquanto pisamos neste deserto, e até que vejamos o Teu rosto em glória. Eu acho que foi o final aí do capítulo 11, né? Eu não sei aí do horário dos irmãos, já são 20h59 no meu. A gente poderia ver qual seria o próximo, para poder dar uma notada, ou se vai ter alguma outra diretriz diferente aí do que vinha fazendo a leitura dos livros, né? Nós paramos no... Que horas é no seu irmão? O meu são 20h59. O meu tá 20h55. Tem 5 minutos. Se quiserem fazer mais algum comentário, pode estar, então, a gente vê aí o capítulo 12, se é o caso, o que é que vai ser. Só lembrando que hoje nós vamos estar finalizando a leitura de números a partir desse capítulo, ou porque a gente ia deixar esses dias também para que nós já estamos fazendo segunda, terça e quinta. Não é? Se algum irmão puder lembrar aí, eu agradeço. Jorge, Isaac. Irmão Mais? Oi. Quer saber se Ah, esse livro de números termina aí? Não. não, A gente, tem o capítulo 12. nós íamos encerrar porque esse capítulo, e daí deixaremos sexta-feira também os mesmos temas que nós estamos estudando segunda, terça, quinta, não é isso? Ou a gente vai partir para o capítulo 12? Me lembre aí se você... Não foi isso que nós tínhamos conversado? E os irmãos também podem opinar, não. Números é tão bom que a gente pode deixar sexta-feira com números. Não tem problema também, mas se isso já foi conversado, o que é que os irmãos acham? Jeff, Oi, Leônidas. se eu não estiver enganado, que a minha memória é ruim para gravar as coisas, eu me lembro que os irmãos tinham falado que ia dar continuidade no livro na sexta.
Aí, quando terminasse, era que ia vir aqueles assuntos. No caso, eu não sei se eu estou enganado. os capítulos que virão em diante, não é isso? Eu entendi assim na época, não sei, eu posso estar enganado também. Irmãos, assim, números de Macintosh revela tanto a graça, ali, é o Antigo Testamento, mas revela tanta graça a pessoa do Senhor Jesus, que a gente podemos sim continuar até o último capítulo desse livro aqui. E segunda, terça e quinta, a gente continua com aqueles temas que nós já conversamos. A gente ainda está no 11. E o que é que os irmãos acham aí? Ô, irmão Jefferson, acho que foi isso mesmo que ficou definido, entendeu? Porque aquilo que a gente começa, a gente termina. Então, se a gente começou tudo de números, a gente tem que terminar ele, entendeu? E aí lá é outra coisa, porque eram dias que não tinha mais nada. E aí foi colocado isso. Mas hoje ainda tem esse estudo, e até a gente concluir ele, eu acredito que tem que permanecer sim. Pronto, tá certo, então. É isso. Isso. Se começar contando os números e parar no meio, a conta não fecha. Tá certo, é isso mesmo. Bem lembrado, irmão. Pronto, irmãos, então a gente encerra hoje. Já sabemos que na próxima sexta, números, né? Capítulo 12. Inicia o capítulo 12. Pronto. Beleza. É só Tá certo. Um instantinho só, Jefferson. Oi. Só para deixar uma observação feita pelo John Nelson Darby. Ele diz assim, entre aspas, os irmãos deveriam ter muita largueza na interpretação das Escrituras, tanto quanto for possível, mantendo bem os fundamentos. Fecha aspas. Tanto quanto for possível, mantendo bem os fundamentos. Isso é importante. Uma boa observação. E quão necessária também, assim encontramos aqui a sabedoria de Deus. John Nelson Darby. Ok. Passa a palavra aí para o irmão Jefferson. Eu até coloquei, irmão, no site, o Provérbio 23, 23. Eu creio que ali é uma coisa bem interessante nesses assuntos aí.